Hello, 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 povo! Mais um episódio com um papo nutritivo, esse papo gostoso, com muitas informações, né? E para você que está chegando aqui agora, gente, se inscreva no canal que tem muitas informações bacanas. E hoje eu trouxe o Matheus Hemp, o nosso convidado de hoje. Pode se apresentar, Matheus, fica à vontade. Olá, pessoal. Muito obrigado pelo convite. Thalita, meu nome é Matheus, eu sou biólogo de formação, sou mestre em biotecnologia vegetal e atualmente eu faço doutorado em ciências farmacêuticas, pesquisando o potencial terapêutico aí da cannabis em estudos pré-clínicos, ou seja, em estudos em modelo animal. Então é isso, e é hoje que nós iremos falar sobre cannabis sativa para efeitos terapêuticos, né? E o canabidiol, aí é muito falado. Então vamos lá, Matheus, conte-me um pouco. O que é a cannabis? A cannabis ela é uma planta, né? Assim como qualquer outra. Só que, diferente das outras plantas, ela produz substâncias a partir do seu metabolismo secundário durante seu período reprodutivo, ou seja, durante o período em que ela forma suas flores. Então é nesse período que a gente vai ter a formação do que a gente chama dos fitocannabinoides. São 80, mais Hoje ou menos? A gente tem mais de 100 a 120 canabinoides. Eu tava vendo uma pesquisa, e aí acho que tinha mais ou menos 80, né? Então é mais de 100. É mais de 100. Como a gente está avançando muito nas pesquisas com essa planta, então a gente está descobrindo cada vez mais substâncias diferentes, canabinoides diferentes presentes na planta. Em relação terapêutica, apareceu que acho que em 2014 começaram a falar sobre tratamento com cannabis sativa para até crianças, né, com epilepsia e pessoas tratamento de dor por conta de câncer. E aí que a gente começou a ver um pouco mais em relação sobre a cannabis para terapia. A cannabis, para fins terapêuticos, ela já é datada na farmacopeia chinesa há 2.700 anos antes de Cristo, né? Então, depois, já no século XV, a gente já vê a utilização do cânhamo, que é a cannabis, é a planta da cannabis com baixas concentrações de THC, que é a substância psicoativa da cannabis, né? Que dá o famoso high aí no pessoal, que faz uso recreativo. Mas no Brasil, ela tem esse início a partir de 2014, a partir de mães que necessitam aí de medicações para tratar os seus filhos com epilepsias refratárias e também autismo. Só que os tratamentos convencionais já não surtem mais efeitos. Então, elas têm conhecimento dessa nova medicina, né? Dessa medicina que está sendo já utilizada fora do país. E elas começam, então, a fazer a importação desses óleos. E esses óleos começam, de fato, a ter efeito terapêutico nessas crianças. Só que aí, como a gente não tinha uma regulamentação desses produtos, dessas substâncias no Brasil, muitos desses produtos começaram a ser embargados. Então, as mães não estavam conseguindo ter acesso a esses medicamentos, a esses produtos. Então, durante esse tempo, de 2014 até 2015, as mães começaram a entrar em contato com a Anvisa, que a partir de 2015 a gente tem a primeira regulamentação de produtos à base de cannabis no Brasil. Antes tinha um pouco de barreira, né? E depois, agora tá bem divulgado, né? Bem estudado o CBD oil. Como eu faço o uso do CBD oil? O CBD hoje você tem várias formas de uso. Pode ser por via tópica, por via oral, através da mucosa, mas o mais indicado hoje, assim, o que as pessoas mais utilizam é via oral mesmo. Aí depende da patologia que você tá fazendo tratamento, né? Que você vai tratar. E a partir daí você conversa com o médico e vê a melhor forma de utilizar esse óleo. Entendi. E, assim, né? Pra gente começar a entrar numa parte mais fisiológica. Nós temos no nosso corpo o sistema endocannabinoide, né? Isso. E aí, eu tava lendo, assim, várias coisas, né? Eu falei, eu preciso ler um pouco. Eu não consigo, não tenho ainda muito conhecimento, né, nessa área. Eu falei, não, eu tenho que ir, mas tem que ler alguma coisa. Então, assim, é um sistema de comunicação entre o cérebro e o processo do organismo, né? Então, digamos assim, que tem
algumas ações em células, né? Melhorando inflamações. Tem esse sistema todo no nosso organismo. Como funciona assim esse sistema todo? Primeiro, a gente, como eu falei, a gente tem mais de 120 canabinoides hoje descritos na literatura. E os mais estudados hoje é o CBD, que é o canabidiol, e o THC, que é o delta-9-hidrocannabinol, que é o composto psicoativo. Então, com o passar do tempo e com as pesquisas, nós descobrimos que nós temos esse sistema endocannabinoide. Que esse sistema endocannabinoide ele está presente em todo o grupo dos vertebrados. Então, é um sistema fino de controle da homeostase do nosso corpo. Então, ele vai regular processos fisiológicos básicos do nosso corpo. Porém, com o avanço dessas pesquisas, até uma pesquisa recente, publicada na Nature, mostrou pra gente que ele não é tão básico, entre aspas. Ele é muito mais complexo do que a gente imaginava. E o que antes a gente achava que era somente para controlar essa homeostase, agora ele está diretamente ligado à síntese e degradação de outras substâncias que são produzidas no nosso sistema nervoso, como dopamina, serotonina, a GABA, e também ele interage com receptores vaniloides do nosso sistema nervoso. Pô, bacana, né? Exatamente. E aí é que tá. Então hoje a gente tem diversas propriedades terapêuticas, né? Analgésica, anti-inflamatória. Então a gente precisa observar qual é o composto para ver qual é a propriedade terapêutica dele. E a partir daí, esses compostos eles vão interagir com receptores endocannabinoides que estão distribuídos em todo o nosso corpo. Desde o nosso sistema nervoso central, que a gente chama dos receptores CB1, como também os receptores CB2, que estão distribuídos aí nas células imunes do nosso corpo. Eu até fiz uma colinha, tá aqui, ó. Eu anotei que receptores canabinoides se proliferam na placenta e facilitam a relação entre mãe e filho. E uma falha nesse sistema pode levar a um aborto espontâneo. Eu li isso aqui, eu falei, caramba. E alguns abortos espontâneos, a gente não sabe muito bem a causa. Eu achei essa parte interessante. É bem interessante. E aí, além disso, esse sistema endocannabinoide, por exemplo, ele tem os endocannabinoides, né, que são produzidos pelo nosso próprio corpo, ou seja, são substâncias que têm a mesma estrutura química que os fitocannabinoides. E são produzidos pelo nosso próprio corpo, que vão interagir com esses receptores, né, e tem os fitocannabinoides, que são aqueles que a gente vai ingerir e a gente consegue modular e conectar aí com os receptores. Tem um artigo muito legal, 2 artigos, na verdade, estudando a parte mais molecular e genética de crianças autistas. E eles puderam observar que 2 endocannabinoides que são produzidos pelo nosso corpo, que é o 2-AG, eles têm baixa quantidade nessas crianças que possuem essa patologia, em crianças autistas, diferente de crianças que a gente chama de crianças típicas, né? Então a gente vê aí uma importância muito grande da regulação dessas substâncias do nosso corpo e dependendo também até da suplementação dessas substâncias, né? Legal. E para tratamento tipo ansiedade, fibromialgia? A gente hoje chegou... A cannabis está sendo muito falada, né? Sim. Nos últimos anos. Então, a gente tem, assim, meio que um fã-clube achando que a cannabis funciona para tudo. E aí a gente acaba entrando no mito da panaceia, né? Não sei se você conhece, mas a panaceia era a deusa da cura, né? Na antiga Grécia. E aí, então, tudo que ela tocava curava. Só que a gente não pode atribuir esse título a somente uma substância ou um medicamento ou até mesmo um alimento. Você que é da área da nutrição tem consciência disso. O que quando a gente fala de aplicação terapêutica, é muito importante a gente ir pro lado da prática baseada em evidências. Sim. Que é onde a gente começa a aplicar na sua clínica, por exemplo, resultados ou desfechos clínicos a partir de estudos em humanos, estudos de fase 1, 2 e 3. Eu sempre gosto de enfatizar isso, né? Porque a gente consegue ver de fato como que acontece isso no nosso organismo, se de fato essa substância, esse produto ou esse medicamento, ele vai ter um efeito terapêutico. Então hoje, as melhores evidências para tratamentos hoje, assim, desfechos clínicos, são para dor neuropática,
Que no caso, então, se encaixaria uma fibromialgia? Então, depende. A gente já tem alguns estudos, que a gente chama de estudos abertos, né? Que é estudos em humanos, mas não são controlados por placebo. Que dão pelo menos um norte pra gente, assim. Eu não posso te afirmar para fibromialgia. Entendi. Então, aqui a gente precisa, de fato, testar em pacientes que possuem essa patologia comparado com placebo para chegar num desfecho. Inclusive, a USP está fazendo um estudo desse agora. E até recrutando mulheres, né? Para ansiedade, a gente já tem estudos bem robustos, mas podem melhorar. Para a espasticidade da esclerose múltipla também, Sim. já é bem relatado na literatura. Para as epilepsias refratárias também, já é consenso entre a comunidade médica. E também para o autismo, né? Apesar do autismo a gente não ter muitos estudos bem robustos no Brasil, em Israel, por exemplo, onde eles são pioneiros aí nos estudos com produtos derivados de cannabis, já é consenso entre a comunidade médica a prescrição desses medicamentos para esse tratamento. E para o câncer, para dor neuropática, inclusive eu gravei para dor, né, do câncer em geral, assim, da dor crônica. Até gravei um vídeo essa semana falando um pouquinho sobre, que a gente está no mês, né, do câncer aí. Então, para dor crônica ainda a gente não tem um desfecho muito bem observado, né? Mas os canabinoides, eles podem ajudar em outros sintomas durante o processo desse tratamento, né? Que os tratamentos disponíveis atualmente são bem incômodos, né? Então, para você melhorar a qualidade de vida desse paciente, você pode usar os canabinoides, como CBD ou THC, para melhorar efeitos como náuseas, né? Vômitos e até mesmo insônia. Então, isso a gente já tem de fato funcionando, assim. Poxa, legal. E como o canabidiol age no cérebro? O canabidiol, então, né, assim como o THC, ele vai ultrapassar a barreira hematoencefálica, né? Então, se conectando a receptores, né, canabinoides no nosso sistema nervoso. E aí, diferente de uma sinapse, vamos botar entre aspas, normal, a gente chama que ele fala tem um sinal retrógrado. Porque ele acontece de trás para frente, do neurônio pós-sináptico para o neurônio pré-sináptico. E a partir daí ele vai modular, então, todo esse sistema nervoso central. E o que antes a gente achava que compostos derivados de cannabis matavam neurônios, as pesquisas atuais têm demonstrado um contrário. Ela promove a neurogênese de novas células, né? De novas células nervosas no nosso sistema nervoso central. E aí isso é até interessante, porque já tem estudos mostrando, falando bem assim, se o nosso cérebro ele tá em formação até os 25 anos de idade, algumas substâncias da cannabis não seriam interessantes você fazer a ingestão dela ou o uso antes dessa formação. Porque seu cérebro ele ainda está em formação. Por que promover mais neurogênese, né, durante essa formação? Então, principalmente o uso recreativo não é indicado antes dos 25 anos de idade. Entendi. Então, no caso, para crianças, só mesmo as que têm epilepsia. Crianças que têm epilepsias refratárias, né? E também o autismo. E o autismo. Então, para crianças. E depois dos 25 anos, né? Que pode fazer o uso que seria interessante o uso, né? E aí, quando eu falo também desses 25 anos, é importante falar do uso, principalmente do uso recreativo, por causa do THC, né? Então, com foco mais no uso recreativo. E as pessoas, assim, para quem não usar? Quem não deve usar, assim, isso aqui, essa doença tal. Eu quero tratar a doença tal. Essa daqui não é legal. Tá. Eu não vou te falar qual a doença não tratar, né? Porque é mais fácil a gente ir pro caminho de qual doença tratar. Mas não é indicado essas substâncias para pessoas que têm predisposição à esquizofrenia e também a predisposição à psicose. Porque pode ser um gatilho aí pro aparecimento mais rápido, né, dessas patologias. Entendi. E já que você falou do uso recreativo, o que é a maconha, assim, né? Para as pessoas leigas. Tá. Hoje a gente tem uma classificação que a gente fala que a gente tem a maconha e a gente tem o cânhamo, né?
O cânhamo, a gente tem uma quantidade de THC de até 0,2 a 0,3% dessa substância. Então, vai depender da regulamentação de cada país. Já a maconha, ela já vai ter uma quantidade alta desse THC, que vai passar esse 0,3%. Então, a maconha mesmo é essa flor, né? Essa flor que vai ser carboxilada e inalada, então, com altas concentrações de THC, que podem gerar alguns efeitos aí, né? Como deixar, como a gente fala mesmo assim, a grosso modo, a pessoa chapada, né? Acho que é mais fácil das pessoas entenderem. Chapada, o barato, aquele barato. O barato, o high também, né? Elevado, assim. Entendi. Seria isso, então, hoje, assim. E pro Alzheimer? Pro Alzheimer, ótima pergunta. A gente tem vários índices de prescrições muito altos para Alzheimer. Porém, como eu te falei, a gente tem poucos estudos ainda com Alzheimer. A gente tem um estudo feito numa universidade, se não me engano, foi na Unila, no sul do país, com apenas um paciente, né? Então, é um relato de caso. Se a gente for falar de prática baseadas em evidências, é um estudo ainda de baixo nível de evidência. Esse paciente, ele teve a melhora, ele sentiu a melhora, o desfecho clínico é importante para a melhora. E tem um estudo mais recente que foram com 30 pacientes também. Eu não cheguei a ler ainda esse artigo, mas pelo que eu olhei por alto, parece ter um desfecho clínico meio interessante. Mas ainda eu não posso confirmar e falar assim, olha, realmente eu indico hoje o CBD para o tratamento de Alzheimer. Então, talvez a gente pode ter tratamentos hoje mais embasados cientificamente. E a gente tem que esperar um pouquinho ainda para a gente poder observar, a partir de agora, como que vão ser, né, os próximos estudos com Alzheimer. Mas é legal porque esses estudos eles servem como base para a gente vir com pesquisas mais robustas, né, com ensaios clínicos mais bem desenhados para a gente poder, no final, confirmar. Não, funciona ou não funciona. Entendi. Eu te convidei, né, para você vir falar e tal, porque muita gente me pergunta em relação, tipo, o CBD, eu posso usar, não posso usar? Até atletas mesmo. O que você acha no uso em atletas? Primeiro, assim, eu acho que é interessante a gente falar da regulamentação mundial antidoping, né? Que é a WADA, né? Em 2018, a WADA retirou o canabidiol da lista proibidas aí, né? Do antidoping. Então, deixando o THC. Então, o composto isolado CBD, ele está livre dessa lista. Já as substâncias, os produtos que contêm THC são proibidos. Geralmente, atletas profissionais ou de alto rendimento têm muitas dores, têm ansiedade. Então, o que eu tenho acompanhado com alguns médicos e visto que eles têm prescrito, né, geralmente médicos que trabalham na área do esporte, para essas duas patologias, dores neuropáticas e também ansiedade. Mas, mais uma vez eu vou bater nessa tecla, né, porque eu sou pesquisador e não tem como, a gente precisa ainda de mais estudos para a gente confirmar então, isso, sabe? Pelo que eu vejo, né, de toda a sua fala que a gente vem vindo, que ainda aqui no Brasil ainda falta estudos, né? Falta bastante estudo. Porque, tipo, eu quero tomar CBD porque eu vi que não sei o que e é bom aquilo outro. Então ainda falta muito estudo ainda, né? Falta bastante estudo clínico pra gente chegar e apresentar um desfecho bem legal. Tipo, formular uma pergunta, será que realmente funciona para dores em atletas de alto rendimento? Faz um estudo bem bonito, bem desenhado, para no final apresentar um desfecho clínico interessante. Como eu te falei, a gente tem o potencial terapêutico já no desfecho clínico para aquelas patologias que eu disse anteriormente, e para algumas ainda não. E eu sempre gosto de bater nessa tecla para a gente não achar que o CBD ou a substância base de cannabis servem para tudo, né? Sim. Porque normalmente as pessoas, né, já vê alguma coisa e já... é para insônia? Então vou tomar. Eu vi também para tratamento de compulsão alimentar. Será que entra, não entra? Então, não tenho conhecimento sobre compulsão alimentar. Para insônia, a gente também tem estudos já mostrando, quando a gente fala de desfecho primário, né? Você vai pesquisar uma
uma patologia, mas aí você vê benefícios em outros sintomas que aquele paciente apresenta. Então, para insônia também já é muito bem relatado, é bem legal a utilização. Agora, para compulsão alimentar, a maioria desses estudos ainda são estudos em animais. Então, e muita gente faz a prescrição a partir desses modelos animais, o que não é correto atualmente, né? Sim. Então, a gente precisa, na verdade, de estudos clínicos. Entendi. Você queria falar mais alguma coisa, tipo assim, alguma coisa que você acha muito importante falar? Eu acho que é importante a gente não cair em qualquer fake news, né? Hoje em dia, em acreditar em qualquer notícia que é jogada hoje no nosso noticiário, na nossa mídia. A gente precisa sempre estar aberto a discussões, sempre procurar um profissional que é baseado em evidências hoje, né? Para você ver o que realmente funciona, você vai resolver de fato para a sua patologia. Para você não iniciar um tratamento sem que você tenha um suporte mesmo científico, né? Porque às vezes você vai começar um tratamento, investir um dinheiro e no final esse tratamento não vai fazer efeito. Talvez você teria um outro tratamento muito mais eficaz, né? E aí não vai funcionar para você, você vai falar que não funcionou, você vai gastar o dinheiro e no final não vai ser bom para ninguém, né? Nem para você, nem para sua patologia, nem para o médico que prescreveu. Acho que então a gente sempre tem que ir por esse caminho, assim. Sempre tem que ir tudo baseado em evidência científica. Em evidência científica, eu acho que é importante. Mas a gente tem que saber que tipo de evidência científica é essa, né? Porque... como você disse, às vezes vai estar fazendo no animal, né? Que no humano não se encaixa. Exatamente. Igual vacina, né? Então, se a gente tem aprovação de vacinas hoje, assim, é porque passou por vários estudos clínicos até chegar no final e comprovar a eficácia de que realmente funciona. E a gente vê na prática que funciona, né? Então, para medicamentos hoje em dia, segue essa mesma linha. Só para você ter ideia, eu estar batendo tanto nessa tecla, a Anvisa ela teve que criar uma regulamentação específica para esses produtos de cannabis hoje no Brasil. Porque eles não se encaixavam em medicamentos e não se encaixavam em fitoterápicos. E aí, como que a Anvisa ela considera hoje uma substância como medicamento? Depois que a empresa que vai comercializar esse produto no Brasil, ela passa por um estudo de fase clínica 1, 2 e 3, que eu bati na tecla com você anteriormente. Então, se você apresenta esses 3 estudos muito bem elaborados, bem desenhados, você vai ter aí autorização na Anvisa como medicamento. E hoje, a maioria dos produtos, desses produtos de cannabis, não são regulamentados como medicamentos, assim como produtos. Porque ainda a gente precisa desses 3 ensaios clínicos para a gente conseguir garantir a qualidade, a segurança e a eficácia dessas substâncias. Então, e por que a Anvisa teve que regulamentar isso? Porque ela queria que os pacientes que necessitam dessa medicação tenham pelo menos um mínimo de qualidade, porque você vai ter uma padronização desse medicamento, uma qualidade mesmo, sabe? Da onde que vem, quais são as substâncias que estão presentes ali, qual é a quantidade dessas substâncias. Porque antigamente a maioria desses produtos ficavam presos, né, na alfândega, e aí os pacientes que realmente necessitados não tinham contato, não conseguiam aderir a esses medicamentos. Então, uma forma de tentar ajudar esses pacientes e a não impedir esse tratamento era fazendo uma regulamentação aí para o Brasil. Hoje, qual é o laboratório? Um laboratório assim conhecido? Então, a gente, na verdade, tem diversas empresas que atuam aqui, né? Pra você ter noção, hoje a gente tem a primeira startup capixaba, que é a CBD Express, que ela atua na importação desses óleos. Então, como que você faz hoje para poder conseguir ter acesso a esse medicamento e ao tratamento com essas substâncias e esses produtos? Você vai num médico prescritor, ele vai olhar a patologia que você quer tratar, ele vai olhar assim, olha, essa patologia de fato eu consigo tratar. Eu quero tratar a epilepsia refratária do meu filho. Então, ele vai te dar uma prescrição, um laudo médico, e aí você vai apresentar à Anvisa. A Anvisa vai liberar, então, vai te autorizar a ter acesso a esses medicamentos, a esses produtos. E aí,
Você pode importar, né, de fora, por empresas que produzem fora do país, ou também adquirir com algumas instituições, porque aqui no Brasil a gente tem a APEP e também a Abrace, que são instituições que produzem, que têm licença da Anvisa para fazer essa produção aqui no Brasil. Então, você pode conseguir desde essas instituições, né, como também através da importação. E aí, o que a CBD hoje ela faz? Ela tem médicos vinculados, né, à empresa, então você vai chegar para o médico, ele vai prescrever, vai te dar um laudo, e quanto a essa parte jurídica toda de autorização da Anvisa, ela que fica responsável. E depois você vai ter em mãos ali, né, o seu medicamento que será importado. Legal, tá? Eu amei esse assunto, viu? Eu falei pra você, né? Eu vou de caderninho pra anotar tudinho. Exatamente. Até te comentei que eu tô pra fazer um curso, né? Que agora é Medicina Endocannabinoide. E aí eu quero fazer esse curso pra aprofundar e tal. E é muito interessante, porque tem crescido mesmo o número de estudos, a gente tem avançado bastante aí com esses produtos derivados de cannabis no Brasil. E não sei se você tem acompanhado o noticiário, mas no início do mês, agora em São Paulo, o governador de São Paulo, lá, o Tarcísio Freitas, ele aprovou uma lei que vai haver disponibilidade, né, a comercialização e distribuição desses produtos no SUS. O que é bem legal, Sim. porque você começa a democratizar o acesso desses produtos a pacientes que não têm condições de arcar o tratamento com o próprio bolso. Então, agora a gente vai precisar de cada vez mais médicos que entendam sobre a planta, sobre as substâncias e para qual patologia é interessante a prescrição desses produtos ou desses medicamentos. Então, a gente tem uma problemática no Brasil, que eu sempre falo, que de 1 a 2% dos médicos hoje do Brasil entendem sobre esse sistema endocannabinoide. Sim, pra gente é algo novo, né? É algo muito novo, não é ensinado na graduação, né, de vocês. E sempre foi um tabu, ainda é um tabu. Sim. Você falar hoje sobre cannabis, ou sobre produtos derivados de cannabis, é um tabu muito grande, porque sempre tá só atrelado ao uso recreativo. Só que como a gente observa assim, o que vai definir a dose de uma droga, a droga de um medicamento é a dose, né? Então a gente conseguiu trazer uma outra vertente, né? Um outro olhar para cannabis hoje no Brasil. Legal. Não só no Brasil, no mundo, né? Sim. Então, acho que vai avançar bastante ainda mais. Os médicos vão ter que começar a se atualizarem mais, principalmente os médicos que atuam no SUS, porque eu creio que agora o debate vai ampliar cada vez mais. Então, pode ser que uma próxima o Espírito Santo também já comece a andar nessa mesma linha. Inclusive, a gente já teve uma conversa, um debate na Assembleia Legislativa aqui do nosso estado. Poxa, que interessante, tá? Muito legal. Muito legal, né? Sim. Então, é isso. É um assunto muito novo e que tá aí batendo na porta de vocês agora, principalmente dos profissionais da área da saúde, né? E que vocês vão ter que talvez correr um pouquinho atrás aí agora. Já tá aqui, ó. Já tá aqui. Falando, vou fazer esse curso já. Vou comprar, gente. Já vou fazer esse curso. Aí na próxima que o Matheus vir aqui, eu já vou saber conversar melhor. Não, que isso. Já tá sabendo bastante. A gente conversou, falou bastante sobre o assunto, assim. Então, mas eu acho que o mais legal é ver que você tá aberta a esse diálogo, né? Sim. E muito mais ainda a demonstrar, tipo, a mostrar o potencial terapêutico que é esses produtos hoje a vários pacientes aí que necessitam desse tratamento. Acho que isso é legal, a gente divulgar a informação com base, né, em ciência e não simplesmente, porque alguém testou, funcionou só para um paciente. Não, mas a gente vem com argumentos, né? Sim. Bom, deixa seu @. Deixa. Por favor. Meu @ é mateus.h.hemps. No meu Instagram eu falo um pouquinho sobre cannabis medicinal e ciência, assim, né, como um todo. Então eu sempre tô dando algumas dicas lá, falando sobre assuntos relacionados à ciência, divulgação científica. Então se você quiser me seguir, fique à vontade e acompanhar um pouquinho do meu trabalho. Muito obrigada por ter vindo, tá?
Fiquei muito feliz. Eu que agradeço prazer, o convite. Né, gente? Olha só, alguns convidados meus eu conheço na hora, tá? Eu só converso depois pessoalmente, só quando eu venho gravar. Mas eu fico sempre feliz quando vocês, tipo assim, aceitam na mesma hora, quando eu mando, falam, não, eu vou na hora. Pra gente é desafiador, né? Porque falar em público, falar num podcast, assim... mas é muito interessante, porque a gente vem aqui trazer também um lado do nosso conhecimento, divulgar também o que a gente pesquisa hoje em dia, né? Então, a sociedade precisa saber o que a gente tá pesquisando, o que eu tô fazendo dentro de um laboratório durante 4 paredes. Eu acho que isso é interessante. A gente nunca aprendeu a fazer isso, né? Durante a nossa jornada aí acadêmica. Mas agora a gente tem visto que isso é totalmente necessário. Sim. Então é isso, gente. Se inscreva no canal. E até o próximo episódio. Tchau, Curta, tchau. Comenta e compartilha com seus amigos. Isso aí. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.